lá, vamos seguindo com mais uma aula de História com o professor Daniel Burlamac para o seu EJA do ensino médio. E vamos seguindo com a História do Brasil, né, dentro da sua unidade 2, do seu volume 3, os caminhos do Império e da República Velha no Brasil, tema 1, parte 2, o segundo reinado e o fim do Império Brasileiro, né? Então, só recapitulando aqui um pouco, nesse tema 1 nós dividimos em duas grandes partes, né? A gente falou ali, basicamente, como é que se dá aí, de fato, esse segundo reinado, né? Falamos ali um pouco o que é esse período imperial, né? Desse intervalo entre o primeiro e o segundo reinado, que é o período regencial, como é que ele se dá de fato, e destacamos aí a questão da economia e da sociedade, né, que também está atrelada a isso, né, com a questão da escravidão, consequentemente, né, com a abolição da escravidão, aí já para o ano de 1888. Nessa nossa parte 2 do nosso tema 1, a gente vai ficar com o fim do Império e a proclamação da República. Como é que, de fato, o Império Brasileiro ele chega ao fim, né? O que leva o Império Brasileiro ao seu esgotamento, né? A sua crise e, consequentemente, o início dessa chamada Primeira República, né? Que começa aí, como a gente vai ver, com a chamada Proclamação da República, né? E a gente vai entender o que é essa Proclamação da República, como também o 15 de novembro de 1889, ele também pode ser considerado, ok? Então, para a gente começar a falar sobre esse fim do Império, essa crise do período imperial, né, que vai dar de fato o seu fim em 1889, a gente tem que voltar um pouco ainda na década de 60 até ali 1870, do século XIX, porque você tem aí um importante conflito envolvendo o Império Brasileiro. Você tem aí uma primeira guerra, vamos dizer assim, né? Uma primeira guerra, um primeiro conflito armado de fato, que vai envolver o Brasil em sua fase imperial, né? Na fase imperial, a gente tem então a chamada Guerra do Paraguai. Quando a gente diz assim, uma primeira guerra que envolve o Brasil, né, a gente está considerando que no século XIX você tem essa guerra, a Guerra do Paraguai. Mas no século XX, para a gente não misturar aqui um pouco, nós temos ali a experiência das duas guerras mundiais, a primeira e a segunda, né? Assuntos para a gente abordar mais para frente nas nossas próximas aulas, né? Mas no século XX, em 1914, você tem a Primeira Guerra Mundial, como até já foi dito, né? Já foi até estudado aqui a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Mais para frente a gente fica exatamente, né, com a chamada Segunda Guerra Mundial, ainda no século XX, né, 1939, 1945. Então, nesses dois conflitos a gente teve participações do Brasil no século XX. Mas lá no século XIX, a gente tem também o Brasil envolvido em uma guerra que é a chamada Guerra do Paraguai, ou, se você quiser também chamar, como ela é conhecida, também a Guerra da Tríplice Aliança, né? 1864, 1870 foi a duração desta guerra, né? E como ela já diz aí, a Guerra do Paraguai, né? Vamos até assim, se a gente puder escrever, anotar aí no seu caderno, na sua apostila, enfim, né? No seu meio de anotação, botar entre aspas, né? Porque assim, até que ponto ela é uma guerra do Paraguai, se ela não é feita somente pelo Paraguai, né? Uma guerra, ela pressupõe que existem dois lados, né? Dois lados em disputa e interesses, né? Então ela é uma guerra do Paraguai, mas ela é uma guerra também do Brasil, né? E o Brasil, quando se envolve nessa guerra, ele não se envolve sozinho, né? Ele tem aí mais dois parceiros, vamos dizer assim, nesse conflito, que é o Uruguai e a Argentina. Então, Brasil, Uruguai e Argentina formam um trio, né? Uma aliança, certo? Um grupo unido com
contra o Paraguai, por isso que recebe esse nome, né? Tríplice vem de 3, né? Tríplice aliança, então a aliança, a união de 3 nações, né? O Uruguai, a Argentina e o Brasil contra o Paraguai. Mas o que de fato fez com que esses 3 países, né, eles se unissem contra o Paraguai? Porque é o seguinte, existia o Rio da Prata, né, que ficava ali de domínio do Paraguai, e esse Rio da Prata ele era importante por quê? Porque ali se extraía, né, o ouro. Esse rio ele facilitava, né, tanto a saída de produtos do Império Brasileiro para o exterior, mas também era um corredor aonde se vinham os produtos ingleses, né, via mar, né, via também rio, né, via náutica, né? Então era um importante corredor comercial. Então há essa disputa aí pelo esse chamado Rio da Prata entre o Paraguai, Brasil, Uruguai e Argentina, né? Essa chamada Guerra da Tríplice Aliança. E quem estava aí interessado, né, que o Brasil, ou a Tríplice Aliança, ela saísse vitoriosa nesse conflito, de novo, eram eles, os ingleses, né? E quando a gente fala de novo, por quê? Porque são eles, como a gente viu lá na nossa parte 1, que também estavam interessados, né? Eles têm um interesse econômico, estavam interessados aí que a escravidão ela chegasse num ponto final. Como a gente viu, eles aprovaram e executaram uma lei, a Lei Biward, né? Que essa lei ela dava o direito da Inglaterra, né, interceptar, apreender, né, qualquer navio que tivesse, né, na orla marítima, transportando ilegalmente, ou seja, traficando escravos para qualquer região, principalmente para o Brasil. Então eles tinham interesse nisso, né? Porque, como a gente viu lá, o interesse era que o escravo ele se integrasse ao mundo capitalista, ao mundo do mercado consumidor dos seus produtos industrializados, né? Então a Inglaterra dá esse incentivo, vamos dizer assim, né? E aqui, na Guerra do Paraguai, de novo, ela está patrocinando, vamos dizer assim, o Brasil, né? Com dinheiro e também com armamentos, para que Brasil, Argentina e Uruguai saíssem vitoriosos, né? No caso aqui, a Inglaterra, de fato, patrocinando aí a guerra a favor do Brasil, uma parceira, né, econômica e também de armas para o Brasil, porque ela tinha interesse também na região do Rio da Prata, que ele continuasse sendo de domínio do Império Brasileiro, ok? Então, nesse contexto, né, 1864 a 1870, nós temos aí a Guerra do Paraguai. E quem é que de fato vai estar lá na linha de frente desse conflito, né? Era o imperador? Jamais, né? Os chefes de Estado, o presidente, né, o imperador, o rei, o ditador, ao longo da história, dificilmente há registros, né, de que é ele que vai estar lá na frente do combate, da linha de batalha. Já existiam, né, de fato, algumas experiências, né, se a gente pegar lá no século XVIII, por exemplo, o próprio Napoleão Bonaparte, né, mas ainda são exceções, né. Aqui, de novo, nós não temos a participação de um imperador na frente de batalha, né. Então precisa se mobilizar a população, precisa se formar um exército, isso é uma guerra. É aí que vai surgir a figura dos voluntários da pátria, né? E voluntários aí entre aspas, porque o voluntário, né, a ação voluntária, o trabalho voluntário, ela pressupõe que eu não preciso de ninguém estar pedindo, ordenando que eu execute determinada atividade, né? Vamos dar assim esse exemplo. Quando você é um voluntário, você vai por conta própria, pelo seu interesse próprio, porque você quer, e não porque você está sendo forçado a executar aquela determinada atividade. Na Guerra do Paraguai, nós temos aí um momento que a gente tem realmente aí alguns voluntários, né, voluntariamente, sem pressão,
iam lá participar desse conflito, né, em prol de um espírito nacionalista que começava a se desenvolver dentro do Brasil, né? É lembrar também que esse século XIX no Brasil é um momento muito complicado ainda, por mais que o Brasil estivesse ali, já tivesse adquirido a sua independência, mas definir o que era o sentimento nacional, o que era o ser brasileiro, ainda era uma coisa que estava em construção, porque nós tínhamos uma população tanto diversa, nós tínhamos uma população que era formada por pessoas que vinham de Portugal, e aí se instalaram aqui desde a colonização, portugueses, você tinha indígenas, né, os habitantes naturais da terra, desde o século, muito antes, né, da chegada dos portugueses, antes ainda do século XV, né, que continuavam também, né, como população integrada a esse modelo de população brasileiro. Você tinha escravos, né, você tinha nesse momento a entrada já de estrangeiros, começava a se formar uma mão de obra livre, né, por estrangeiros, pelos imigrantes. Então era uma coisa um tanto complicada. Então estava se definindo aí o que era então o povo brasileiro, né? Então, em prol também desse sentimento nacionalista, alguns vão se voluntariar e participar livremente da guerra. Só que aí que está, né? Vai ter um dado momento em que a gente começa a ter baixas, né, no exército brasileiro. A gente começa a ter uma série de mortes do lado do Brasil. Então o Império Brasileiro ele deixa de lançar essa coisa dos voluntários da pátria e realmente obrigar com que os indivíduos fossem lá. Então esse exército ele é composto de voluntários, esse exército ele é composto de escravos, né? Esse exército era composto de indígenas, né? Esse exército era composto de pessoas livres, né? Então há um momento que todo mundo começa a ser o que? Pressionado a participar dessa guerra, né? Então esses voluntários existiram mais até um certo ponto, né? Esses chamados voluntários da pátria. Então durante esses 1864 e 1870 existiu uma série de batalhas, e a mais conhecida delas foi a Batalha do Riachuelo, né? Que foi encabeçada aí, né, pela Marinha, vamos dizer, né? As forças marítimas, militares que a gente existia naquela época, né? Que atualmente, já no século XXI, né? Essa Batalha do Riachuelo, ela continua sendo reafirmada por alguns setores da sociedade como um momento de heroísmo, né? Como um momento de bravura do povo brasileiro, um momento que deve ser rememorado, deve ser comemorado, né? E aí eu trouxe até aqui pra gente um texto que fala disso, né? Que tem esse aspecto patriótico, né? E a gente vai ver aqui até que ponto isso é interessante, né? Isso faz sentido. Batalha do Riachuelo você pode encontrar aí como nome de instituição de ensino, nome de praça, né? Nome de rua, como é muito comum. Estamos aqui dando um exemplo da Batalha do Riachuelo, mas na história a gente está com uma série de exemplos, né? Que gostam de dar nomes, né? A genocidas, gostam de dar nomes de eventos, né, que o povo brasileiro perdeu a vida, como nome de lugares, né? E isso tem um sentido na história, a gente vai descobrir aqui qual é esse sentido, né? Então a gente vai ver isso. Então a Batalha do Riachuelo, né, tocada aí pela Marinha da época, né, a Força Militar Náutica, né, que se de um lado assassinou vários, né, paraguaios, né? A guerra ela só se encerra realmente quando o Solano Lopes morre, ou então dirigente político, né, do Paraguai, o presidente, né, na época, né, vamos dizer assim, do Paraguai, ele morre, e se do lado de lá do Paraguai morreu, do lado de cá também, vamos dizer assim, do Brasil também, a gente perdeu várias vidas, né, indígenas, escravos, né, de uma forma geral. Mas ela é relembrada com muito saudosismo, como a gente vai ver aqui, e aí eu vou dizer de onde é que eu tirei esse textozinho no final, e aí para a gente pensar algumas coisas aqui. Quando ele coloca aí, a Batalha Naval do Riachuelo, lembre-se, né, essa Batalha Naval ela está dentro do que nós entendemos como Guerra do Paraguai, tá bom? A Guerra da Tríplice Aliança, esse texto aí
ele está logo abaixo do seu bloco de questões, tá bom? É o último slide que você tem aí, logo após o bloco de questões, né, gente? Então, a Batalha Naval do Riachuelo, a Guerra da Tríplice Aliança, se você quiser chamar assim, está correto, ou, como é mais conhecida, Guerra do Paraguai. Maior conflito na história da América do Sul, deixou um legado de união, solidariedade e superação aos brasileiros. Com o emprego das Forças Armadas e plena mobilização da nossa sociedade. Evento decisivo e vitorioso, ocorrido em 1865. Foi marcada pela bravura de aguerridos marinheiros e fuzileiros navais. Por conta desse episódio histórico, em 11 de junho, celebramos a data magna da Marinha. Desde então, a Marinha do Brasil comemora todos os anos, nessa data, os feitos heróicos daqueles homens que lutaram na Batalha Naval do Riachuelo, reconhecendo-os como exemplos e lembrando seus atos às gerações que os sucederam. Da onde saiu esse texto, né? Esse texto, ele foi acessado, né? Ele foi buscado na internet no ano de 2021, estava presente esse texto aí, e ele veio do site oficial da Marinha do Brasil. Está até colocado aí para você o site direitinho, se você tiver curiosidade. Aqui é um trecho, né, que eu trouxe para a gente. Está lá no site da Marinha do Brasil, isso para o ano de 2021. Então vamos ficar atento com isso, né? Está dito isso no ano de 2021. Pode ser que tenha aí alterações, tá bom? Então, eu já deixei em negrito aí alguns termos, né, para a gente pensar. Veja o tom do texto, né? É um tom que diz o seguinte: é preciso se comemorar a data 11 de junho de 1865, né? Ele defende aqui, ele diz que é comemorado todo ano. A data de uma guerra, né? Que, segundo ele, deixou um legado de união, as palavras que estão em negrito, solidariedade e superação aos brasileiros, né? Com o emprego das Forças Armadas e pela mobilização da nossa sociedade, né? Mas ele camufla aqui, ele não diz pra gente, e ele jamais vai dizer, de que forma foi essa mobilização, de que forma foi esse engajamento. Como a gente viu aqui, tem um momento que você tem os chamados voluntários da pátria, né? Que vão voluntariamente, mas tem um momento que o próprio Império Brasileiro, ele quase que obriga, né? Ele obriga de fato que há uma composição da sociedade que formasse um exército, né? Essa Guerra do Paraguai, inclusive, né, é considerada um momento, né, de nascimento, não só da Marinha Brasileira, mas como o nascimento do próprio Exército Brasileiro também, porque até então você não tinha um exército de fato. Por que você não tinha? Porque você não tinha o Brasil envolvido em uma guerra. Então, com a necessidade da guerra, se formou aí essas forças militares, né? Então, até que ponto, né, essa mobilização, até que ponto essa sociedade brasileira, lá do século XIX, ela estava unida, né? E que brasileiros são esses que ele está falando aqui, como eu falei para a gente, né? O século XIX é o momento em que está se definindo aí o que é o ser brasileiro, o que é esse sentimento nacional, que isso vai ser realmente mais colocado, basicamente, com a República. Né? Era muito conflituoso ainda, por mais que se vivesse uma dita independência, dizer quem era o povo brasileiro. Né? A própria delimitação do território, ela é uma coisa que está sendo construída aí ao longo do século XIX, ainda basicamente ali na metade do século XX. Né? Então ele camufla isso daí. Ele diz aí, né, bravura de aguerridos marinheiros e fuzileiros navais, né? Aí ele vai justificar, né? Aí já no último parágrafo. Desde então, a Marinha do Brasil comemora todos os anos, nessa data, os feitos heróicos. Então é aquela velha história, né? É sempre tentar encontrar o herói da coisa. É isso que esse texto está colocando pra gente, né? Mas ele não fala em nenhum momento aqui, por exemplo, que dentre esses heróis aí, se é que eles consideram, a gente tinha escravos. Né? A gente tinha pessoas, né, sujeitos que já estavam numa condição inferior nessa sociedade, porque eram escravos, já viviam todo aquele mundo da exploração da escravidão, mas que ainda assim tinha uma última tarefa, poderia ser a última tarefa, né, que seria enfrentar o inimigo Paraguai na guerra,
Que heróis são esses que ele está falando aqui? Ele não coloca para a gente, né? Mas a gente analisando, a gente sabe que é quem, né? São os generais, né? Os comandantes, os almirantes, né? O povo branco, vamos dizer assim, porque nesse momento a gente tinha, né? De fato, isso era escancarado, né? A gente tinha um preconceito racial. O escravo era o negro, né? Então, que heróis são esses, né? Daqueles homens que lutaram na Batalha Naval do Riachuelo. Aí ele diz, né? Reconhecidos como exemplos e lembrando dos seus atos às gerações que os sucederam, né? Isso na história, nós chamamos, isso tem um nome. Isso chama-se empreendimento de memória. Né? Quando ele diz aí que o 11 de junho de 1865 ele deve ser e ele é, pelo menos por parte da Marinha, relembrado todos os anos, né? Isso é um empreendimento de memória. É aquela coisa, vamos identificar quem são os heróis da nação. Né? Quem são aqueles que derramaram sangue, tanto dos seus como dos outros, para poder chegar ao posto de herói. Em linhas gerais, é isso que esse texto está falando. Né? É reafirmar, é tentar buscar o lugar dessas pessoas, né? E principalmente aí, o lugar na Marinha, na história. Né? Então, isso é um empreendimento de memória, que aí a gente se pergunta, né? É normal, né? Interessante essa comemoração que levou ao genocídio de várias pessoas, tanto do lado do Brasil como do lado do Paraguai, né? A quem interessa, né? Essa comemoração. E aí, por isso que eu disse, né? A gente vê esses nomes aí, em nomes de praça, nomes de ruas, nomes de bairro, nome de colégio, né? Batalha do Riachuelo, mas a gente tem que pensar, tem que pesquisar o que são aqueles nomes, né? Em que momento da história aparecem aqueles nomes, qual é a história por detrás desses nomes, né? Não é negar, não é dizer que aquilo não existiu, né? Não é negacionismo, né? Uma palavra bem do século XXI, né? Bem comentada no século XXI, ela não é uma invenção do século XXI, mas ela é bastante comentada no século XXI. Não é negar, né? Mas é entender o que está isso, não é apagar, não é retirar o nome da rua, mas esclarecer criticamente, né, o que está por detrás disso. Então tá aí, né, das batalhas mais sangrentas aí que existiu, né, nessa Guerra do Paraguai, a Batalha Naval do Riachuelo, até hoje é rememorada de várias formas. Aí a Marinha do Brasil colocou como ela pode ser comemorada, né, como ela deve ser, pelo menos para eles, né, pelo menos para quem faz parte da Marinha Brasileira. Ok? Bom, temos aí então, diante desse parêntese, né, então como é que vai se dando essa crise da monarquia? Já sabemos que em 1888 eu tenho o fim da escravidão, né, a mola mestre, vamos dizer assim, né, um dos braços da economia brasileira era a escravidão. Né? Um escravo ele podia ser vendido, um escravo ele podia ser alugado, né? O escravo podia ser comprado, né? O escravo, ele, durante um bom tempo, no Império Brasileiro, ele foi quase como moeda de troca, literalmente, né? Donos de escravos, fazendeiros, poderiam pagar as suas dívidas, não só fazendeiros, né? Estamos aqui dando o maior exemplo, porque era um grupo social que mais detinha escravos no século XIX, era o grupo dos fazendeiros, mas as pessoas poderiam até pagar dívidas, né? Com escravos. Né? Então, de repente, a escravidão começa a entrar em crise. Você tem a pressão inglesa pela abolição da escravidão. Você tem uma abolição gradual, né? Não pelos escravos, mas sim por uma via legalista, né? Por uma via das leis. Né? Não é que, como a gente viu lá na aula passada, não teve importância a luta dos escravos, teve sim, né? Do movimento abolicionista, mas que de fato, na prática, para efeito de lei, a escravidão chega no Brasil ao fim, né, baseada numa série de leis que vem desde 1850 a 1888, como nós já nomeamos lá na nossa primeira parte do tema 1. Né? Bom, então aí você tem a escravidão chegando ao fim. Né? Você tem aí a inserção de imigrantes para substituir lentamente, né, até o fim dessa escravidão e concluir essa substituição lá depois de 1888, né, da mão de obra dos imigrantes, né, italianos, portugueses, japoneses, né, que começam a adentrar franceses, né, nessa imigração,
ok? Para compor essa mão de obra. Bom, então aí você tem uma crise econômica, né? Você tem uma crise social, escravos, ex-escravos, militares, vamos falar deles agora, né? Que estavam querendo liberdade. A escravidão começa a deixar de existir, né? O Brasil começa a integrar o capitalismo industrial. Os cafeicultores, né, já não eram indenizados mais pelos seus ex-escravos, não tinha uma indenização. Precisava da mão de obra livre e exigiu do Império Brasileiro o patrocínio econômico, o incentivo econômico para trazer esse imigrante lá de fora para dentro do Brasil. Que, num certo momento, o Império Brasileiro começa a patrocinar, mas tudo isso ia gerando o quê? Gastos para o Império Brasileiro, que já vinha arrasado economicamente da guerra, porque toda guerra, seja no século XIX, seja no século XVIII, seja no século XXI, toda guerra ela tem um empreendimento, um desperdício econômico, um prejuízo econômico, tem um investimento nisso. Então o Brasil vinha arrasado economicamente dessa guerra. Por mais que tivesse o patrocínio inglês, por mais que tivesse o patrocínio de armas dos ingleses, né? Mas isso tudo ia contraindo dívidas, Brasil e Inglaterra. Né? Então você tem os cafeicultores também deixando de apoiar também essa monarquia, porque eles começam a lutar por uma região mais autônoma. Eles desejavam, né, o que a gente chama na história, da implantação do federalismo, que as decisões políticas e as decisões econômicas não ficassem só atreladas à vontade do imperador, que as províncias tivessem uma maior autonomia para gerar os próprios recursos financeiros, né, as decisões políticas. Né? Então você começa a ver os cafeicultores que começam a dar as costas para a monarquia, começam a dar as costas, o abandono, né, romper o Império Brasileiro. E junto deles lá vem os militares, aqueles que tinham lá para o fronte, né, para a guerra do Paraguai, que se esforçaram bastante em várias batalhas, né, para vencer a guerra. O Brasil realmente sai vitorioso, né, no sentido da derrota, né, do massacre do povo paraguaio, né, mas isso não foi garantia de nada, como a gente está vendo aí. Quando a guerra passa, começa todo mundo a abandonar o barco, vamos dizer assim, do Império, né? Começa a romper com o Império Brasileiro. Esses militares, eles queriam o quê? Ora, a lógica deles era o seguinte: se a gente for lá, dar o nosso sangue, a nossa vida, literalmente, né, em prol do Império Brasileiro, agora a gente quer ter um reconhecimento, a gente quer ter uma participação política. E isso pode vir quando a gente muda o nosso regime, quando a gente deixa de ser um império para se tornar uma república. Então, muitos desses militares vão aderir a uma coisa chamada o movimento republicano, que defendia exatamente isso, né? O federalismo, né? Não ser mais uma monarquia, você não ter mais um imperador como o dirigente máximo da nação, mas sim um presidente, né? E que, num primeiro momento, essa república ela fosse comandada por quem? Liderada por quem? Pelos militares. Então, eles queriam o espaço deles na política nacional. Né? Na política, eles não enxergavam isso no Império, eles não enxergaram o reconhecimento do Império Brasileiro para com eles que foram lá, um dos grupos, né, assim, que foram lá guerrear na Guerra do Paraguai. Então você tem aí crise econômica, social e o chamado movimento republicano. E o chamado movimento republicano, né? Que é esse movimento republicano aí, que ele vai defender o seguinte, né? Olha, tudo bem, a república, ela dará lugar, né? Essa ideia de construção da república, ela vai sendo difundida devagarzinho. Ela dará lugar ao império. Mas não é o povo, não é o escravo, não é o ex-escravo, não é o imigrante que agora se integra à sociedade brasileira como mão de obra, não é o indígena que também foi lá na Guerra do Paraguai lutar, que vai proclamar essa república, que vai ser o líder dessa república, né? Ela vai ser de uma forma pacífica, ela não vem, mais uma vez, assim como foi a escravidão, por uma revolta popular, como foi o fim da escravidão, não vem mais por o fim da escravidão, a gente viu lá, não vem por uma revolta dos escravos, tampouco
o fim da escravidão, né? Não vem por uma revolta popular dos escravos. Tampouco a República, ela não vem por uma revolta popular, ela vem de uma forma pacífica e com a liderança dos militares, né? Daqui a pouco a gente vai ver aqui um trecho de como é que se conclui, né, essa participação popular. Cadê o povo, de novo, né, na República Brasileira, nesse início de República? Então a gente vai ver isso, né? Então o movimento republicano ele começa a defender isso, né? Como eles tinham, por exemplo, um lema, né, que faz parte de um pensamento da época, né, uma filosofia chamada positivismo, a ordem e o progresso. Não é à toa que o lema da bandeira nacional até hoje, século XXI, né, está lá a frase, ordem e progresso. Né? Eles defendiam, primeiro vem a ordem, né, nada de revolta popular, para assim a gente atingir o quê? O progresso. Né? Isso é um lema republicano, está aí presente até hoje na nossa bandeira, né? Isso era uma defesa deles, ok? Bom, mas aí de fato, de tanta crise, todo mundo virando as costas para o Império, todo mundo rompendo para o Império, surgiu o seguinte convite, né? Imperador Dom Pedro II e família real e companhia e todo mundo que acredita que o Império Brasileiro ele deve continuar, está convidado a se retirar do Brasil, né? E aí, diante de tanta pressão do movimento republicano, de alguns setores da sociedade, é importante a gente dizer isso, né? Nem toda a população dita brasileira concordou com essa história do Império acabar, né? Nem todo mundo concordou. É interessante que há relatos, né, na história que mostram, inclusive, que pessoas chegaram mesmo até ficar desequilibradas mentalmente, né? Você tinha lá a figura do imperador, você tinha lá alguém que aderia ao monarquismo, né, os monarquistas, né? E aí, de repente, você tem, quando a gente fala de repente, né, essa mudança, vamos dizer assim, um tanto radical. Né? Você deixa de ter um imperador para começar a ter um presidente. Né? Então nem todo mundo aceitou isso muito bem. Né? Tem relatos na história até de desequilíbrio mental mesmo, né? Que as pessoas não acreditavam, eram tão fiéis ao imperador que aquilo mexeu com a cabeça das pessoas. Né? Então nem todo mundo aceitou. Isso vai barrar no dia 15 de novembro de 1889, na famosa Proclamação da República, né? Feriado nacional. E esse 15 de novembro ele é considerado um golpe. Né? A história do Brasil era cercada de golpes. Né? Quando a gente começa a ver a história do Brasil, a gente vê que golpes no século XXI não é nada de novidade. A história humana e a história do Brasil em especial era cercada de golpes, né? Na nossa história política. Há um golpe. Né? Há um golpe porque também não foi, o povo brasileiro, em sua maioria, não participou, não teve vez. Né? Quem era escravo não teve vez, não teve voz nesse chamado movimento republicano. Né? Tampouco a população ela foi consultada se ela queria realmente sair ou continuar no Império. Então isso é um golpe. Né? Então isso é uma retirada brusca de alguém que está no poder e se tornou um golpe. O golpe do 15 de novembro. Né? Ou se sai pela via pacífica, o imperador, ou se sai pela via da violência. Só tinha esse caminho. Né? O imperador, muito inteligente, com a sua família real, já não tinha mais apoio de ninguém, optou arrumar a sua mala de viagem e voltar para Portugal. Né? E de lá para outros destinos. Na verdade, ele nem morre, né, em Portugal. Né? E aí você tem o início, né, daquilo que ficou conhecido como Primeira República, ou República Velha, a partir de 1889. Né? Primeira República ou República Velha, porque lá em 1930, como a gente vai estudar já para o próximo tema, ainda dentro da unidade 2, você tem o ano de 1930, que foi um divisor, vamos dizer assim, de águas com essa República Velha. Vamos conversar melhor sobre isso em futuras aulas, tá bom? Então você tem aí o golpe do 15 de novembro, ou, se você quiser chamar também,
a proclamação da República, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui num texto interessante. Então, vou apresentar para vocês um trecho, certo? De um texto que vem do livro Caminhos do Homem, bom, no seu volume 2, tá certo? Um livrozinho de história, para o ano de 2013, viu? Foi a edição desse livro. E aí o texto, ele diz o seguinte, lá na sua página 259, diante desse fato histórico, né, do 15 de novembro de 1889, a famosa proclamação da República, né? O que ele diz aí na sua página 259? A 15 de novembro, uma simples passeata militar derrubou o regime monárquico, ou seja, a monarquia, o Império Brasileiro. Há muito sem qualquer tipo de base de sustentação. Vinha perdendo apoio de todos, né? Ou de quase todos. Segundo alguns historiadores, tratou-se de um simples golpe militar, do qual a maior parte da população do Rio de Janeiro e do restante do país não teve participação direta, né? Então, é um evento muito específico do Rio de Janeiro, para se dizer que isso foi um evento nacional, né? E o resto da população, só para você ter uma ideia, como eu falei, né? Aconteceu lá o 15 de novembro, mas em outras regiões do Brasil foi se saber do que tinha acontecido muito tempo depois. Até porque a gente está no século XIX, nesse contexto aí da proclamação da República, e você não tinha a velocidade de informações que nós temos hoje. Também tem que considerar isso, né? Ele diz, o entusiasmo, entre aspas, né, sobre o episódio e a euforia popular, entre aspas, que ele teria despertado, ficaram por conta da imaginação dos jornalistas republicanos, né? Ou seja, né, o texto, né, desses jornalistas é que vão dar aquela imagem de, olha, todo o Brasil é pela República, né? Foi um fato heróico, né? Esses textos eles vão ser amplamente divulgados, né, aí na imprensa do final do século XIX falando sobre esse episódio. Não sem razão, o ministro do interior do governo provisório, que se organizou a seguir, né, ou seja, para poder organizar a República, teve um governo provisório, não foi uma coisa imediata. A monarquia acabou hoje, amanhã nós temos uma República, não. Então, um processo ainda de transição que é esse governo provisório, que se organizou a seguir, o ministro, né, na época, Aristides Lobo, afirmou que, olha a frase dele, abre aspas, o povo assistiu, bestializado, a proclamação da República, fecha aspas. Ou seja, né, viu-se aquele episódio, mas qual foi o lugar da participação? E isso vai ficar muito claro quando a gente começa a ver que república é essa. O texto republicano, né? A Constituição republicana que representa esse texto republicano. Qual o lugar da população? Qual é o status de cidadania para a população? Quem é cidadão a partir da República, né? E a gente vai, por isso que a frase dele faz sentido, né? O povo assistiu bobo, bestializado, sem saber o que era, longe, distante daquilo, né? A proclamação da República, né? Quase como se fosse assim um espetáculo que eu assisto, mas que eu não faço parte, né? É isso que ele diz aí pra gente sobre a proclamação da República. Bom, diante disso, vamos à resolução de duas questõezinhas interessantes. Então, temos aí duas questões objetivas, né, sobre esse início, né, de república, de período republicano, né, que nós temos aí, esse início de República Velha. Duas questões objetivas para a gente, muito interessantes, tá bom? Para a gente ir pontuando tudo aquilo que foi dito na nossa explicação. A questão 01 diz: a respeito da proclamação da República e da celebração que acontece anualmente no dia 15 de novembro, selecione a alternativa incorreta, né? Acho interessante essa questão, abri aqui um parênteses, né?
que ele fala assim, né? A proclamação da República é da celebração que acontece anualmente, né? Anualmente, realmente, o 15 de novembro é um feriado, né? Todo feriado ele existe para ser relembrado algo que aconteceu naquele dia. Mas diferente do que acontece com o 7 de setembro, né? Onde é comum, ou virtualmente, né? Ou presencialmente, uma parada militar, né? Como de fato já aconteceu, paradas militares até virtualmente, né? Online. O 15 de novembro você não vê essa comemoração, essa celebração, né? Talvez isso é muito fechado, né? Igual como aquela celebração lá da Batalha do Riachuelo. Há grupos específicos, né? A Batalha do Riachuelo interessa de perto a celebração a Marinha do Brasil, né? Então, certamente o 15 de novembro ele é uma coisa restrita, né? Ao Exército Brasileiro. Mas, enfim, né? O feriado existe, né? É um empreendimento de memória, né? Porque está lá no nosso calendário demarcado, né? O empreendimento de memória ele serve para isso, né? Para rememorar, relembrar, né? Celebrar a memória de determinado acontecimento. Então, ele quer saber o que? Selecione a alternativa incorreta. Ele quer o que está errado. A letra A. O 15 de novembro é considerado um feriado nacional verdadeiro, né? Acabei de falar aí, né? Pra gente, a gente sabe que é um feriado, né? Então a gente não marca, porque ele quer o que está errado. A letra B. A família real que governava o Brasil desde 1822 foi expulsa do país, verdade, né? Desde 1822, né? Você tem aí, aliás, até antes, né? De 1888, você tem o ingresso, né? A chegada da família real no Brasil, mas que de fato esse governo ele se dá da família real de fato em 1822, né? Ela foi expulsa do país, sim, né? Aquele convite expulsando, né? Se retira do Brasil porque o Império ele não existe mais, como vimos, né? Muito bem, a letra B está correta, a gente não marca. A letra D, o ponto de partida da insatisfação dos militares com a monarquia foi a Guerra do Paraguai, verdadeiro, né? A insatisfação dos militares, né, com a monarquia foi a Guerra do Paraguai, no sentido que eles ficaram insatisfeitos no retorno, porque eles queriam tipo, uma compensação, né, ser recompensado, reconhecido. E ser reconhecido por esses militares era ter uma participação na vida política do país, que de fato, pelo poder ser centralizado na figura do imperador, isso ficou, era o quê? Inviável. Né? Então eles queriam uma participação política, né? A letra D está correta, a gente não marca. A letra C, melhor dizendo, né? A letra C está correta, a gente não marca. A letra D, houve extensa participação popular nos eventos da proclamação da República, falso. O texto, né, do nosso livro Caminhos do Homem, volume 2, do autor Flávio Beruti, deixou claro para a gente esse golpe, a proclamação da República, ela ficou restrita à sociedade do Rio de Janeiro, né? E ainda mais, restrita lá e restrita aos militares, né, do Rio de Janeiro. Não teve essa participação ampla e popular, né? Portanto, a nossa letra D é o que está incorreto na questão 01. A questão 02, a proclamação da República representa basicamente aquele que é o correto, né? A letra A, uma profunda transformação na estrutura política e social do Brasil, né? Na estrutura política, a gente vai ver quando a gente começar a se aprofundar em próximas aulas da Primeira República, né? Que essa transformação na estrutura política não foi tão profunda. A gente tem muitas práticas daquilo que aconteceu no Império ainda vigorando, né, na República, né? Por exemplo, a participação popular, ela continua a deixar de existir, né, na política oficial, né? Pelo menos na política oficial ela continua não existindo, né? E social, né? Bom, a gente também não tem aí uma transformação plena. Quem não tinha sua cidadania antes do Império, uma parcela boa continua também sem ter os seus direitos plenos de cidadão ainda na Primeira República, né? Então, falso. A letra B, o fim do período colonial brasileiro, não. Aí é
armadilha, vamos dizer assim, né? Um erro que ele colocou para a gente ter cuidado. A letra B, o fim do período colonial brasileiro, não, o fim do período imperial, né? E não colonial. O período colonial ele se encerrou lá em 1822, já vimos isso em aulas anteriores. A letra C, a modificação do regime político, sem grande influência na estrutura econômica e social do país, verdadeiríssimo, né? É uma mudança de regime, deixa de ser politicamente uma monarquia para se tornar uma república, sem grande influência na estrutura econômica e social do país, né? Os latifúndios continuam, né? A garantia de direitos sociais e cidadania deixa muito a desejar com a república, como veremos, né? Mais profundamente. Portanto, a letra C, correta. A letra D, um movimento popular de derrubada, né? Do chamado antigo regime, né? Esqueça a palavra movimento popular quando o assunto for a proclamação da República. Ele foi um movimento elitista, muito restrito às elites que viviam no Rio de Janeiro e basicamente ao ciclo militar, aqueles do movimento republicano, como nós falamos. Questão 02, portanto, é a sua letra C. Bons estudos. Não deixe de acompanhar a leitura da sua apostila, não deixe de rever as questões, tanto as objetivas, né, como as questões que tem lá no seu material, para a gente poder continuar discutindo elas. A gente discute elas em próximas aulas também. E até a próxima aula de História com o professor Daniel Burlamac.